Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, minha gente? Espero que sim. Então, hoje é segunda-feira, dia de Missa da Luz, dia de orar por aqueles que já partiram, meus amigos. Dia 28, segundou o reino, como a semente da mostarda, ou como o fermento, é a maneira de Jesus nos mostrar que seu reino se constrói aos poucos. E ele nos chama a participar dessa construção com ele. Topamos, celebramos a nossa resposta de fé a ele. Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa. Ele mesmo dá vigor e força ao seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, peço ao nosso Senhor bom Jesus, ao Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, Bendita Trindade, Santíssima Trindade, Pai, o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Peço-vos que esta leitura seja de bom proveito para que todo aquele que lê. Peço também a Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Peço ao Arcanjo Miguel que nos proteja sempre. Arcanjo Miguel, rogai por nós. A todos os santos e anjos do Senhor, nos cuidem, nos amparem. Tenha misericórdia de nós, Senhor nosso bom Jesus. Mãe Santa Virgem Maria, rogai por nós. Vem, Espírito Santo, envia do alto do céu um raio da tua luz. Vem, Pai dos pobres, doador da divina graça e luz dos corações. És o consolo, és o defensor, amável hóspede dos corações e alívio incomparável. És descanso no trabalho, brisa no calor ardente e consolo na aflição. Ó ditosa luz divina, ilumina plenamente o coração dos teus fiéis. Sem ti não podemos existir, em homem algum jamais, inocência nem bondade. Vem livrar-nos do pecado, abrandar nossas aridez e curar nossas feridas. Concede-nos que possamos superar nossa obstinação, vencer nossa apatia e nos guardar no bom caminho. Aqueles que creem em ti confiam. Concede os teus 7 dons sagrados, com prêmio da virtude, dá-lhes a felicidade e a alegria eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já vai lá para Êxodo, que você vai pegar a sua leitura em Êxodo. Você vai pegar lá em capítulo 32, lá no capítulo 32, depois versículo 15 em diante. Depois, no 21 ao 22, esta tentativa de desviar a culpa mostra que Arão sabia que fazer o bezerro era errado. No 23 a 24, o relato de Arão minimiza a sua participação por omitir muito do que ele fez, descrevendo o bezerro como uma surpresa. 29. O fraseado da ordem de Moisés para matar era uma forma energética para impedir que se poupasse alguém baseado em ligação pessoal. Por mais próxima que fosse, os levitas devem ter matado líderes conhecidos da rebelião, mas não todos os participantes, uma vez que eventos posteriores mostram que nem todos os culpados morreram nessa ocasião. Lá no capítulo do 30 ao 33, em toda a escritura, é evidente que as consequências do pecado, em geral, vêm por etapas e com graus variados de severidade, dando ao povo uma oportunidade para se arrepender. Moisés sabia que, apesar dos israelitas como nação não terem sido destruídos, a questão das consequências de seu pecado como bezerro ainda não estavam assentadas. Talvez Moisés pretendesse se oferecer como substituto em lugar do povo, uma vez que sacrifícios eram comumente oferecidos quando as pessoas buscavam expiação. De qualquer modo, ao pedir para morrer, se o povo morresse, Moisés se identificou com eles e recusou ser o início de uma grande nação para substituí-los. Sua referência a riscá-lo de seu livro que escreveste, que arrola aqueles que estavam vivos na terra, sugere uma comparação entre os atos de Deus e o de uma pessoa que guardava e consultava registros escritos, tais como listas de recenseamento usadas para recolher taxas,
ou para recrutamento militar. No versículo 34, temos o anjo foi primeiro mencionado e seria um tópico de outra argumentação entre o Senhor e Moisés. Aí depois tem o 35. Como não tem o 35, é isso mesmo, tá, minha gente? Aqui agora nós vamos para a explicação do catecismo, tá? Primeiro, nós vamos pegar uns temas aqui sobre a idolatria, né? O primeiro é a idolatria. O episódio do bezerro de ouro, né? É um exemplo clássico de idolatria, onde o povo troca a adoração do verdadeiro Deus por uma adoração de um ídolo feito por mãos humanas. A Igreja Católica ensina que a idolatria é um pecado grave, pois desvia a adoração que é devida somente a Deus. Depois, intercessão de Moisés age como mediador entre o povo e Deus, intercedendo por eles mesmos diante da gravidade do pecado. A Igreja Católica vê esta intercessão como uma prefiguração da intercessão de Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade, o arrependimento e perdão. A resposta de Deus ao pecado de Israel não é apenas de punição, mas também de misericórdia. Deus perdoa o povo, mas também estabelece consequências para suas ações, mostrando a importância do arrependimento e da busca pela reconciliação com ele. Zelo e justiça. A ação dos levitas em punir os idólatras, a pedido de Moisés, demonstra a necessidade de zelo pela santidade e justiça de Deus, mas também a importância de fazê-lo com discernimento e misericórdia. Continuidade da aliança. Apesar do pecado, Deus reafirma sua aliança com Israel, mostrando que sua fidelidade e amor são maiores que a infidelidade do povo. Isso demonstra a natureza da graça de Deus, que perdoa e restaura, mesmo diante da fragilidade humana. Podemos muito agora ver aqui nesta parte do texto, né? Nesta passagem da leitura, sobre a importância da adoração verdadeira a Deus, né? Não idolatria. Podemos ver isso, da gravidade também deste pecado, da necessidade da intercessão, da importância do arrependimento e da mudança, né? Também a fidelidade. No final da leitura, vou trazer, sim, o que essas duas leituras nos trazem, né? Elas querem nos dizer, tá? Vamos para o do dia, tá? Mateus 13, capítulo 13. Versículo 31, eu nem vou pausar. Vamos lá. Deus nos gerou pela palavra da verdade, como as primícias de suas criaturas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Porque se falasse, né, minha gente, o povo todo sumia, né? Bom, vamos continuar. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Explicação na Bíblia agora, minha gente. Vamos lá. Então, lá no capítulo 13. Lá no capítulo 13. Diz o seguinte. Lá no versículo 31. Tal como o grão de semente de mostarda, o reino do céu começou como algo pequeno e aparentemente insignificante. Porém, mais tarde cresce e fica enorme. Lá no versículo 33, a imagem de uma pitada de fermento permeando 3 medidas de massa compara-se ao grande impacto que o reino teria a despeito do seu pequeno início. No versículo 34 ao 35, tal como Asaf
no Salmo 78, Jesus ensinou por parábolas e revelou a seus discípulos verdades que anteriormente não haviam sido entendidas. Do 36 ao 43, se fala aqui, né, dessa parábola, eu vou ler. Esta parábola é frequentemente interpretada como se o trigo representasse os verdadeiros discípulos e o joio os falsos discípulos. Porém, a interpretação de Jesus revela que o assunto não é a mistura de discípulos verdadeiros e falsos na igreja, mas sim a presença de pessoas boas e más no mundo mais amplo. Muitos judeus esperavam que o Messias imediatamente destruísse os malfeitores e vindicasse os justos. Consequentemente, eles ficaram confusos quanto à razão pela qual Jesus não fez isso, se ele era realmente o Filho do Homem. Nesta parábola, Jesus demonstrou que ele não é a fonte do mal, que o mundo todo pertence ao Filho do Homem e o diabo não tinha qualquer direito de fazer o mal para dentro dele, que o Filho do Homem havia de afirmar sua realeza sobre o mundo ao punir os ímpios e abençoar os justos em um apropriado tempo futuro. Agora vamos para a explicação. Catecismo. Então, o reino de Deus como semente e fermento. Jesus usa essas parábolas para ensinar o reino de Deus. Não é algo grandioso e espetacular desde o início, mas algo que cresce e se desenvolve gradualmente. Os pequenos começos e grandes resultados. Assim como a semente de mostarda, o reino pode começar de forma humilde, mas tem um potencial imenso de crescimento e impacto. Ação invisível, transformação visível. O fermento atua de maneira discreta, mas transforma a massa, assim como o reino de Deus opera no coração das pessoas e no mundo, transformando-o de dentro para fora. A importância da humildade e da fé. As parábolas também destacam a importância da humildade e da fé, mostrando que mesmo pequenas ações e pequenas quantidades podem ter grande impacto quando inspiradas por Deus. A revelação progressiva do reino. A parábola do grão de mostarda mostra também que pode ser vista como uma revelação progressiva do reino de Deus, que se manifesta de forma mais clara e plena ao longo do tempo. O reino de Deus em nossa vida. Essas parábolas nos convidam a refletir sobre o reino de Deus e como que ele se manifesta em nossas próprias vidas e como podemos contribuir, colaborar para seu crescimento para este crescimento através de nossas ações e fé, né, minha gente? Todas são metáforas. Grão de mostarda e do fermento são metáforas poderosas sobre a natureza do reino de Deus, que começa pequeno, cresce de forma discreta e transforma tudo ao seu redor. Para finalizar aquela reflexão, então o que ficou claro, minha gente? O reino de Deus ele vai se manifestar aos poucos. Então, um dia você não fazia orações, outro dia você faz uma oração para dormir, outro dia você faz outras orações, outro dia a palavra de Deus entra mais no seu coração. E aí você vai crescendo na sua fé, né, na sua espiritualidade. E a sua fé vai aumentando e você vai gerando frutos, né, frutos de fé, frutos de sabedoria, os dons do Espírito Santo, né. E este reino, ele age em nós como sementes, né, sementes de sabedoria, sementes de paz, né. Aos poucos nós vamos nos tornando pequenos cristos, né, pequenos servidores, né. Jesus já havia dito, né, que ele veio para servir e não para ser servido. Então que aos poucos, com os ensinamentos, através das suas parábolas da Bíblia, de tantos meios pelos quais temos hoje em dia, né, nós vemos que essas sementes são poderosas nas nossas vidas, porque nos transformam, né, em pessoas melhores, porque nada de bom vem de nós, tudo vem de Deus. E isto é o reino de Deus, né, que está acontecendo dentro de nós, nos nossos corações, se manifestando cada dia mais. E com o passar dos anos, vemos que nos transformamos em pessoas boas, né, mas pela bondade de Deus, né, e pelas nossas atitudes que devem ser coerentes, né, conforme sua palavra, dando sombra a todos necessitam de amor. Não é porque aquele sabe mais, porque aquele aprendeu mais, não é porque ele entende mais ou porque ele está 50 anos na igreja. Todos precisam de amor. Então, será que este amor, quando alguém chega próximo a você ou julga ou você o acolhe, né? E quais as coisas escondidas que Deus revelou hoje a você sobre essa meditação desta leitura, né?
Será que ficou algo para você que você possa, né, fazer um exame na sua consciência, né, e mudar, modificar, ou dizer, não, estou no caminho certo? Você se basta em si mesmo ou precisa de ajuda de alguém, né? Porque eu conheço vários, né, gente? São autônomos em tudo, né? Conseguem tudo sozinhos, né? Não podem dar, ninguém é insubstituível, nunca esqueça deste termo, ninguém é insubstituível e ninguém é melhor do que você ou você é melhor do que ninguém. Muitas pessoas acham que não podem desta acolhida, né? E se você está sendo como Jesus gostaria que você fosse, amando como Ele amou, né? Não como você, na nossa régua de medir. Meus amigos, vão à igreja hoje orar por aqueles que ninguém ora, pedir por aqueles que ninguém pede, que ninguém mais se lembra. Shalom, esta é a leitura de hoje. Amém. Que a paz seja convosco. Até terça-feira, minha gente. Shalom.